Fala, turma! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Brandão Cast, o podcast que fala de gestão de classe mundial no mercado fitness. E para você que quer parar de sobreviver e ter uma estrutura montada, pronta para crescer o teu negócio e quem sabe até fazer a expansão dele. Hoje o tema é fantástico. A gente vai falar de experiência do cliente, que é um tema que muitos param de olhar ou nem sequer olham e quando vão ver já é tarde demais. Eu trouxe hoje um grande amigo de jornada, um grande amigo de caminhada, um dos maiores nomes que falam de experiência do cliente para academias, boxes e estúdios. Vini Dias, seja muito bem-vindo, meu amigo. Boa, muito obrigado mais uma vez. Coisa boa em ter você aqui. Obrigado por poder compartilhar e trilhar contigo essa jornada aí importante. Estou muito feliz aqui de poder estar contigo e principalmente ajudar a muitos gestores aí que a gente vai conversar. É, exatamente. Amigo, aqui é um bate-papo, aqui é livre. Eu costumo dizer que o Brandão Cast é onde a gente fala a verdade que poucos donos de academia querem tocar no assunto ou querem falar. Então, o que vier na telha, a gente vai falar aqui. Combinado. Tudo bem? E você que está com a gente, não perde um segundo dessa gravação e desse podcast, porque vai ser incrível. Vini, fala pra mim uma coisa. Eu quero que você fale a verdade, amigo. Fidelização não tem fórmula mágica, mas tem lógica, tem cultura e tem processo. E aí? É um grande desafio isso, né? Porque justamente a gente entende, né? Para quem é especialista e começa a olhar por trás, porque a experiência do cliente tem metodologia, tem formas de se fazer, tem processos. Então, a gente entende sim que a gente tem uma fórmula mágica, ou seja, uma fórmula mágica onde a gente constrói e desenvolve encantamento, né? A gente entende, certamente a gente vai falar um pouquinho mais sobre entregar o serviço e também o encantar, né? São momentos distintos que a gente vê isso na entrega ali para o cliente, mas certamente a gente tem muita oportunidade e tá errado quem pensa que experiência do cliente é somente a partir do momento, né, que o cliente entra, né? A gente atua com metodologia, com processo, desde o início da campanha ali de marketing, porque já tem que se conectar com o perfil de cliente adequado. Quando ele ainda nem é um cliente. Nem é cliente. É como que você justamente transmite qual é a sua academia para aquele possível cliente. Então, né, aquele estereótipo de você colocar uma foto de um corpo sarado sem camiseta é o perfil que você vai começar talvez a atrair. Esse daí é realmente o seu público, né? Então, começa desde aí e todas as etapas de vendas. Então, hoje em dia, a gente trabalha muito forte com melhorar a experiência do usuário no momento de venda. O contato online ou então o contato presencial. O que a gente consegue fazer para entregar o que é proposto e qual o momento que a gente consegue justamente surpreender ele para fechar a venda, e isso gera conversão de venda. Isso é muito importante, aumenta a conversão de venda, é o que a gente já tem visto. Cara, que bacana que nós vamos falar aqui hoje. Então, nós não estamos falando só do cliente que está dentro da academia, nós estamos falando de uma jornada completa. Não, totalmente. E tem muita gente que separa, né, a experiência do cliente também com o customer success, né, o sucesso do cliente, e é uma conexão toda junto, porque a gente está falando de pessoas, a gente está falando de clientes, a gente vai envolver a equipe e vai fazer parte desse nosso bate-papo, hein? Show de bola. Vini, vão ser 3 blocos, tá? E ao final a gente tem um bloco, vamos chamar de bloco experience, que é mitos e verdades. Então a galera adora, mas vamos lá. Nesse primeiro momento eu quero falar sobre encantamento do cliente contigo, tá? E eu quero que você me diga o seguinte: o que mais afasta os clientes de uma academia sem que o dono perceba? Rapaz, na tua bela experiência, pergunta, o que você tem visto por sem aí? que o dono perceba, né? Acho que o primeiro ponto é, se o dono não está percebendo, ele deve estar fechado na sala dele, Já né? tem um Então, perigo aí. já tem um perigo aí, né? Eu sempre brinco que eu tenho um método, você conhece o método TBC? TBC. É o tira a bunda Tira da a bunda cadeira. na cadeira, eu já imaginava. Então é o gestor que fica sentado na cadeira, né, no ar-condicionado, e não desce ali para o chão, né, da academia, não está em contato com o cliente, com a equipe. Então acho que esse começa o principal ponto disso, né? E hoje em dia o que a gente vê muito é descuido realmente por parte de toda a equipe. Quando eu falo toda a equipe, não só a equipe de atendimento ali, profissional. Quem tá na linha de frente. Isso, quem tá ali na frente. Mas também a equipe que cuida da estrutura, que cuida da limpeza, porque a gente acha que a gente fica ali na mão de algumas pessoas.
às vezes o gestor confiando nessas pessoas, não tem acompanhamento, não tem uma proximidade. E aí o que acontece? O cliente tem uma interação negativa com um ponto de limpeza ruim, aí depois ele teve um ponto de contato com um professor que faltou, que chegou atrasado numa aula coletiva, ou então numa aula de natação, onde a gente percebe que, putz, o professor poderia ter dado um trato um pouco maior com o filho e não teve, né? Não entrou na piscina para ajudar uma pessoa, não fez uma correção no momento certo. E esses pequenos pontos vão minando. Parecem pequenos, mas se acontecem juntos ou numa sequência, e quiçá, às vezes, até no mesmo dia, né? Na mesma visita do cliente. Isso, geralmente acontece, né? É difícil, obviamente, a gente entregar uma 100% de maestria, não é fácil, mas certamente a gente tem que minimizar isso, né? A gente chama de minimizar os atritos e esforços para que ele consiga ter sucesso ali no momento do treino, né? Tá, seria correto afirmar, então, que talvez o que afasta o cliente não existe um item especificamente, mas é uma sequência de erros. Pequenos descuidos e erros, que é isso que você está trazendo. Assim. Com o exemplo que você trouxe. Total. Até eu falo assim, limpeza, né? A limpeza, ela não é engajadora. Ela não engaja ninguém, porque todo mundo vai num lugar e espera a limpeza. É verdade. Então, eu falo assim, o meu lugar é limpo, então o meu cliente vai engajar. Não, de forma alguma. Agora, ao contrário, é totalmente verdadeiro, né? E hoje em dia, é fácil de você manter uma limpeza sempre bem cuidada. Olha que interessante, turma. O que eu aprendo com essa fala do Vini de agora? A experiência do cliente, ela não é somente atendimento. Ela é uma jornada, uma sequência de detalhes de contato com o cliente, o que o cliente tem com a sua academia, com a tua estrutura, com a tua equipe, com os teus processos, e que você, dono e gestor, precisa estar atento. E, de preferência, que isso esteja mapeado, né? Eu acho que você vai falar um pouco sobre isso aqui ao longo do nosso bate-papo, mas não negligencie, por favor, gestor, não negligencie esse tema dentro da tua academia. Isso é importantíssimo e vai muito além de atendimento. Totalmente. É isso, amigo? Perfeito. Show de bola. Como é que o dono pode garantir que a experiência do cliente não se resuma somente ao carisma da recepcionista? Acho que é esse ponto que você está trazendo, né? São várias coisas que justamente compõem isso, né? A experiência do usuário. Ele envolve até o ponto, né? Bem escolhido, qual que é o seu perfil de público, ele vai vir de veículo próprio, não, como que é o deslocamento dele, onde esse cliente vai estacionar, é seguro, não é seguro, né? Olha que interessante. Então, isso impacta na experiência do cliente. Né? Totalmente, né? Eu sempre, ainda mais em grandes capitais, né? Onde a gente tem talvez um nível de segurança um pouquinho mais preocupante, né? Pensa que, eu atendo muito o público feminino, putz, será que uma mulher vai estacionar o veículo, né, na rua, caminhar um quarteirão às 7h30 da noite, treinar e depois voltar, né? O quanto isso ela está disposta a enfrentar. Então, tem diversos pontos que a gente precisa ir refletindo. Aí a gente envolve toda a estrutura, arquitetura, qualidade do acabamento, né? Então, se você quer trazer um público mais elite, vamos pensar em relação ao nível socioeconômico, certamente você precisa trabalhar com elementos com maior qualidade. Com maior qualidade, mais bem acabados. Mais bem acabado, acho que tem esse ponto muito... Mais sofisticados e por aí vai. E alguns estúdios até, né, que buscam isso, eles trazem, às vezes, até a marca do produto escancarado para a pessoa ver, né? Que ele está investindo naquela marca, naquele produto. Perfeito. Pensa assim, imagina o cliente, assim, ele tá ali na casa dele, ele tem um banheiro maravilhoso, ele dificilmente vai para um lugar onde ele não tem um banheiro que seja um similar, equivalente. Né? Equivalente, lógico, né? Não é para ser um banheiro de casa, mas se ele vê uma discrepância muito grande, ele fala, putz, isso aqui não me conecta, né? E a gente vê isso até com perfil de público, né? Infelizmente acontece isso. Então é um leque de coisas, né? Eu me arrisco a dizer, eu não sei nas redes, nas academias que você costuma atender e que você costuma se relacionar, mas são pouquíssimas as marcas que fazem um estudo prévio do perfil do cliente. Eu não sei o que você pode falar a respeito disso. Eu nunca vi uma marca de todos os clientes que eu entrei que fala assim, putz, eu sei quem é o meu perfil de cliente, eu tenho mapeado quem é a minha persona específica. A gente toma as decisões baseado nessas 2 ou 3 personas. Eu falo, não existe uma persona única, né, geralmente de qualquer negócio, mas que seja focado nisso. Então, aí o gestor, né, ele fica desnorteado.
Então, ele fica tentando atender o mais jovem, o meia-idade, o mais velho, a criança, e aí não tem esse direcionamento muito claro. Ele fica generalista demais, com o leque aberto demais e... E aí o tempo e o dinheiro, eles são limitados, né? Exato. E aí você fala, eu começo a atender mais ou menos todo mundo. Uhum. São escolhas. Uau! Amigo, tem como encantar o cliente sem gastar muito? Eu imagino que você deve receber essa pergunta logo de cara de muitos. Cara, Mas e aí? Encantar não é da tua linha, né? Encantar não é fazer um evento maravilhoso. Acho que o encantar é fazer o básico bem feito. Então, começa por aí, né? Acho que a gente tem, infelizmente, né? Hoje em dia, não só no mercado fitness, mas também em diversos outros segmentos, não é entregue o básico normalmente, né? Então, a gente tem problema com limpeza. A gente vai num bar tomar um café da manhã. É verdade. E você encontra, uma mesa lá que tá descascada, você encontra uma televisão com um ruído exacerbado no momento, você vê que às vezes a limpeza do lugar não tá uau. Então, assim, infelizmente a gente não recebe mais o básico. Então, hoje em dia eu vejo muito como encantamento, a gente precisa garantir que o cliente esteja recebendo o que você vendeu. Então, Minimamente o básico e aquilo que foi vendido para ele, né? Isso é a primeira etapa e uma pequena etapa justamente para a gente encantar. Show de bola. Ou seja, não está relacionado com dinheiro ou investimento de maneira direta. Não. E sim muito mais ao básico que você fala e à promessa que foi entregue. É perfeito. Hoje em dia a gente desenvolve justamente perfis de público, a gente faz também análise de concorrência, por exemplo, né, para entender como que eu estou em relação aos meus concorrentes e desenha toda essa jornada desse cliente, né, sem gastar nada. Às vezes eu vou falar assim, eu quero trazer uma experiência um pouco diferente no momento da venda, eu quero trazer uma taça mais bonita para oferecer uma água para ele. Beleza, a gente vai ter um custo marginal, bem pequeno perante o todo. Okay. Mas a maior parte está concentrada justamente em melhorar os processos, melhorar a qualidade da entrega acho que como foco principal, como que eu garanto que aquela pessoa realize, né, o que a gente está propondo. Uau! Ou seja, gestores, fiquem atentos, não tem nada a ver com somente dinheiro. Pelo contrário, tem muito mais a ver com o que a gente já está dizendo aqui há alguns minutos. Detalhes e a frase que o Vini trouxe agora de o básico bem feito, garantir que o básico está acontecendo e que minimamente aquilo que foi vendido no momento da matrícula da chegada desse cliente está sendo entregue. Perfeito. Show de bola! Bora para o segundo bloco, porque nós vamos falar de fidelização na veia agora. Na veia. Por que tantas academias têm evasão alta? E eu já te declaro que eu tenho acompanhado isso de perto. 2025 tem me surpreendido negativamente em evasão. A gente pode falar um pouquinho mais disso. Mas por que tantas academias têm evasão alta, mesmo tendo uma boa estrutura? Acho que é fato, né? Talvez, eu não sei se para você que está acompanhando aí, eu vou trazer alguma coisa nova, mas a gente já discute isso há muito tempo, que a estrutura ela é sim muito importante, mas certamente todo mundo que tem dinheiro, qualquer dono, qualquer investidor que tem dinheiro, consegue realizar a mesma estrutura. Ou então, às vezes, até colocar um equipamento melhor e isso, às vezes, não retém, né, o consumidor aí. Então, acho que o primeiro ponto, né? Muitos clientes vão procurando estrutura. Sim, é fato. A gente tem um perfil de cliente que entra lá com fone de ouvido. Eu só quero ter uma estrutura grande, limpa, bonita e que eu consiga realizar o meu treino e não estar preocupado com o atendimento. Ele só quer alocar os equipamentos, né? A gente vai utilizar um pouco desse termo. Mas a grande maioria da população não é isso. Isso que eu ia falar. É um perfil mínimo de pessoas. É um perfil mínimo, que vai entrar, zero contato, zero relação e vai sair. São os heavy users, né, que a gente chama, né? E hoje em dia eu acho que até tem aumentado um pouco, porque como aumentou muito esse negócio de a gente ter o treino online, né? Então, você tem um profissional externo ministrando um treino para um aluno que recebe ali no aplicativo e ele vai realizar isso. Isso ele tira a dependência do profissional que está dentro da academia. Então, eu não vejo com maus olhos, né? A gente fala assim, você tem lá uma pessoa que está sendo amparada até um determinado ponto, não está tendo uma correção no momento ali, mas eu acho que é um ponto a se considerar, né? Excelente. Eu queria chamar a atenção dos gestores para essa fala do que a gente está dizendo aqui e que me veio muito claro agora, que é o seguinte.
estruturas são muito bem-vindas. E eu até imagino que uma boa estrutura... Eu não estou falando de uma estrutura extremamente sofisticada. Estou falando de uma boa estrutura. Minimamente limpa, minimamente bem acabada, organizada. Não garante fidelização do cliente. Agora, olhar para os detalhes, olhar para a jornada, construir um processo... E acho que... tenho certeza. Essa é uma das especialidades que o Vini tem, né? Por onde ele passa e tudo mais. E é muito comum, né? Nós que somos consultores do mercado, sermos interpretados do tipo... Teu produto é muito caro, o teu serviço é muito caro, ou eles não conseguem, talvez, enxergar um devido valor dentro daquilo que a gente costuma fazer. Mas que... e aí eu vou direto na sua lata. Você cai dentro de uma feira de equipamentos... Você literalmente rasga um cheque de alguns milhares de reais sem pensar muito. Essa decisão vai lá e você toma. Mas na hora de contratar um serviço que vai estruturar a jornada do teu cliente, garantir uma maior fidelização do teu cliente, você pensa 3, 4, 5, 10 vezes, tá? Então, eu peço liberdade aqui para falar isso porque isso é sério e isso é importante. Porque aonde eu tenho sentado e aonde eu tenho pisado... É muito comum. Comprar uma academia inteira de equipamentos é muito simples. Mas contratar um serviço que vai garantir o teu resultado e a fidelização do teu cliente, você está pensando 5, 10 vezes mais. Então, fica com essa, digere aí, né? E ao longo da nossa conversa a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. Até te peço desculpas porque me veio aqui muito claro e eu tinha que dizer. Porque é um pouco daquilo que eu vivo. Eu não sei por onde você tem passado. Não, é legal você trazer isso, que eu acho que é um ponto que o mercado, né, ele tá, às vezes, obscuro, né, um pouco com isso, né? Você vê outros segmentos, é muito comum, é muito claro isso acontecer. Uhum. Você vai numa feira, você vê lá 80% ou até mais dos expositores serem, né? Então, acredita-se que aquela é a solução, né, para o negócio da pessoa. E a gente, acho que todo mundo já sabe, né? Espero que todo mundo tenha conhecimento que isso ele pode sim ajudar, né? Uhum. Mas certamente não é a solução a médio e longo prazo, né? Eu nunca me esqueço quando eu tive um cliente aqui em São Paulo mesmo, e ele trouxe, né? Contar uma historinha rápida aqui. Uhum. E ele acreditava que, porque alguns clientes pediam que precisava trazer uma cadeira nova, extensora. Entendi. Não, porque tem uma cadeira, eu preciso de mais uma. Desculpa, tinha 2 cadeiras. Eu preciso de mais uma, preciso ter 3 e tudo mais. Uhum. Aí eu falei assim... Ele ia investir 17 mil reais, era um equipamento usado ainda. Eu falei assim, cara, espera, me dá 2 meses para depois você gastar. A gente começou justamente a indagar e começar a ir a fundo para entender qual era o perfil de cliente e também qual era o item que mais desengajava os alunos, que segundo ele era a falta daquela terceira cadeira extensora. Daquela terceira cadeira extensora. Uhum. Ah, mas tem filho e tudo mais. A gente começou a pesquisar, mandar pesquisa, conversar, fazer perfil curiosidade. Lembra que a gente fazia muito disso? E a gente começou a mapear que tinham 3 outros itens, era relevante, tá, a cadeira, mas tinha 3 outros itens que superavam mais de 100% justamente a necessidade que aquela cadeira. Então, a gente tinha lá um problema de estacionamento um pouco mais grave, a gente conseguiu minimizar, não teve como solucionar, mas a gente minimizou com diversos itens. A gente tinha um quesito de vestiário, porque lá é uma região corporativa, então tinha muita utilização, e a gente tinha problema de limpeza e um problema estrutural, né, quanto a isso. E a gente com bastante dificuldade, a gente mapeou, a gente encontrou 2 profissionais que não estavam tão jogando junto com... Olha só. E aí contaminando os demais. Então, acho que eu falei, economiza esses 17 mil reais, gasta segura um pouco agora, daqui, investe aqui. Perfeito. Então, foi uma solução que você fala assim, cara, mudou o jogo da pessoa. E é exatamente sobre isso que eu tô dizendo. Então, assim, óbvio, que bom que você tava lá. Que bom que ele tomou a decisão de investir nesse serviço. Que ele topou e falar assim, né? Porque a gente fala que consultoria, eu sempre vejo, né, numa metáfora, você tá numa floresta fechada. Você já teve um gestor numa floresta fechada? Você consegue ver o quê? O que tá aqui, em volta. Você vê até a 3ª ou 4ª árvore no máximo. Exato. E aí vem alguém de fora, um consultor que está olhando todos os mercados, que está conversando com mais pessoas, e ele te tira assim, aí você começa a ver a floresta inteira. Ele te traz para um voo de helicóptero para você olhar de cima. E aí você fala assim, ó, tá vendo que ali tem um lugar legal, ali tem uma clareira, ali tem um rio. Qual o caminho que você quer seguir? Por onde você quer percorrer? Excelente analogia. E é sobre isso que eu tô falando. Porque a primeira resposta era, vamos trazer a 3ª cadeira extensora. Agora, se você não tivesse lá
clareando, né? Trazendo ele para um lugar mais alto, para olhar, analisar, pesquisar, né? E trazer opções para decidir, a primeira resposta seria, traz a terceira cadeira extensora. É isso aí. Gastou 17 mil reais, minimizou um problema? Talvez sim, mas não solucionou tudo, né? Eu costumo dizer que, assim, equipamento, piso vinílico, ar-condicionado, tinta na parede... E uns espelhos para lá e para cá. E uns espelhos para lá e para cá todo mundo tem. Hoje todo mundo pode ter acesso. É. Hoje facilmente as academias conseguem ter acesso. Né? Então, tenham consultores com experiência de mercado que te levem para um voo de helicóptero dentro do seu negócio. Boa. É isso. Amigo, quais são os indicadores que um dono de academia precisa avaliar e acompanhar de perto para medir fidelização? Boa. Bom, normalmente a gente acompanha de 2 a 3, assim, com mais clareza. Obviamente que a gente faz uma pesquisa de NPS, que é um de engajamento maior. A gente chama de engajamento com a marca, tá? Bom. Então, o engajamento com a marca, ele envolve, né, não somente a satisfação com o professor, com a estrutura. Eu gosto daquela marca. A gente tenta criar o viés do não vivo sem, né? O engajamento, não vivo sem essa marca. Certamente você tem uma marca que você fala assim, não vivo sem, e a gente tenta desenvolver isso. É um grande desafio no mercado fitness, né? Esse ponto. Acho que aí a gente tem KPIs, obviamente, voltados para a evasão, né? Justamente, acho que isso é legal a gente trazer. Inadimplência é um ponto que eu sempre trago. Legal. Porque a inadimplência, ela já mostra um desengajamento. Geralmente, o inadimplente não está vindo. Se não tem frequência. Já faltou compromisso. Já faltou compromisso, né? Ah, mas o compromisso é o cliente que tem. Mas você tem total papel de criar compromisso, claro. Tá? É fato. Não adianta falar assim, é culpa do cliente. Não. De forma alguma. Então, acho que são esses 3 que são mais importantes. NPS, evasão e a inadimplência que você está trazendo. Inadimplência que envolve frequência, né? Vamos pensar que são os dois em caminho em conjunto. E a gente está desenvolvendo também já um que a gente chama de Health Score. Então, aí cada academia tem um pouco dos seus indicadores. Esse Health Score é uma nota que a gente dá para cada cliente. Tá. Então, baseado em alguns KPIs. Em alguns critérios. E a gente começa a criar o Health Score de cada cliente. Aí a gente mapeia todos os cancelados dos últimos 3, 6 meses. Okay. Qual era o Health Score desse cara aqui? Então, o que ele pecava? Olha que bacana. E a gente começa assim, putz, esse cara aqui que tá ativo tá começando a ter esses mesmos perfis desse cara que cancelou. O comportamento dele tá mostrando... Isso. E aí, o que a gente faz? Alerta, professor, vamos fazer um plano de ação amarela, específico, pisca. E por aí vai. Então, cara, que bacana, que interessante. Assim, não sei até onde você pode falar do Health Score, mas é uma criação, é uma criação tua, é um indicador que você mapeou ao longo da sua jornada. Como é que nasceu o Health Score? Ele já existe principalmente os CS mais avançados, né? Empresas de Customer Success, e a gente ele faz parte da experiência do cliente como um todo. Ok. Então, ele é um item onde a gente geralmente coloca para empresas que já estão no nível um pouco mais avançado, onde já conseguiram tirar os atritos do cliente. Então, aquele negócio do esforço, tá conseguindo ter uma entrega com mais qualidade, né? Bacana. E aí a gente começa assim, putz, vamos olhar no detalhe, né? Putz, cliente por cliente. Em estúdios, a gente consegue fazer quase que 100%, assim, com todos. Ok. Porque é um número menor de clientes, né? Então, a gente consegue. Nos modelos de low cost, já fica um pouco mais difícil. Por conta da quantidade, você está dizendo? Volume de clientes. Volume de clientes e equipe enxuta, né? Então, a gente tem aqui é difícil a gente fazer isso. Tentamos automatizar o máximo de coisa? Sim, mas ainda é um gap. Tá. Então, a gente está começando a melhorar isso, né? Para pegar aqueles... sei lá, vamos pensar assim, alguns clientes começando a trabalhar nisso. Uma amostragem, talvez? Uma amostragem, perfeito. Obrigado pelo... Então, são pontos, a gente está estudando ainda. Gostei disso, quero saber um pouco mais sobre... Isso é novo para mim, não conhecia o Health Score. É trabalhoso. Imagino. Né? Mas... Eu já gostei disso. Mas até que eu falo, né? Que você estava comentando. Putz, dá para o gestor fazer isso? Putz, dá. Vai ter que estudar bastante. Né? Talvez tenha um pouco mais de dificuldade de implantar, como que ele usa isso, esses pontos. E aí é o que eu falo que a consultoria às vezes vem ajudar, né? Porque curso, eles são bons. Exato. Mas eles são para quem quer resultado a médio e longo prazo, porque tem um processo de aprendizagem. Vai levar tempo para implantar. Quer dizer, para assimilar, para adquirir o conhecimento, assimilar o conhecimento,
E colocar em prática. Colocar em prática, envolver as pessoas. Aí quando você tem empresas de fora, ajuda. Todo mundo sabe disso. Eu poderia ser um bom gestor de tráfego? Se eu estudar, sim. E vou ser um bom gestor. Vale a pena? Putz, não vale a pena. Vou contratar alguém que me acelere isso daqui. Eu não sei nem se eu tenho talento para ser um gestor de tráfego. Aprender eu consigo, adquirir o conhecimento eu até consigo. Agora, não sei se eu tenho habilidades e talentos para. Também tem isso. Também tem isso. Você colocou bem um ponto, né? Que às vezes você fala assim, o gestor que acredita que é um autodidata. A gente tem muito disso, né? Ele pode aprender? Pode. Mas se for assim, tá aí o talento, a velocidade, o tempo que você vai gastar para isso. Né? A gente já atendeu sobre os 5 talentos. Lembra? Eu tenho um exemplo muito rápido disso que eu uso dentro de casa. Que é assim, eu acho que não sei o quanto você vive isso. Posso subir para trocar lâmpada? Posso. Posso trocar a borrachinha da torneira da pia? Também posso. Posso trocar a tomada que desgastou, caiu? Eu também posso. Só que tem pessoas que fazem isso infinitamente melhor que eu, mais rápido do que eu, e o tempo que eu vou destinar eu posso pegar esse meu tempo e colocar aonde eu sou muito bom. E fazer muito recurso nesse momento. Eu amo isso. Eu amo isso. Concordo em gênero, número e grau. Eu morei numa casa que era muito grande, de frente pro mar, lá em Itanhaém e tudo mais, e a gente fazia temporadas. A cada 6 meses a gente fazia uma lista de itens, e aí eu chamava lá o meu João Severino, não lembro o nome dele lá, e falava assim, cara, tá aqui ó, a lista. Ó. Ele gastava uma semana lá em casa, a gente investia no tempo dele, porque este tempo que eu ia destinar para resolver toda aquela lista, eu tava produzindo naquilo que eu sou, o meu talento, onde eu sou bom. Perfeito. Né? No momento, eu e a Cris, a gente discutia um pouquinho sobre isso, mas depois virou um acordo lá em casa. Amigo, existe um plano de fidelização que toda academia deveria ter? Um plano? Olha, eu nunca gosto de generalizar muito as coisas, mas certamente eu acho que tem 3 pontos que eu trago muito quando a gente fala de experiência do cliente, né? Eu trago isso em quase todas as minhas palestras, porque ele é muito conceitual. A pessoa que está querendo dar alguns passos em relação à experiência do cliente precisa entender isso. Então, a gente tem um ponto que a gente fala de entender e analisar quem está por perto de você, seus concorrentes, junto com a persona. Então, acho que isso daí é um plano. Você entender, mapear, saber quais são os seus pontos, né, nesse processo. O segunda etapa, e ela é a mais gostosa de se trabalhar, talvez, é justamente entender tudo que o cliente passa dentro do seu negócio e melhorar isso, né? Conseguir aprimorar isso de acordo com a sua concorrência e persona. E o terceiro ponto é como criar justamente esses indicadores que vão nutrir sempre isso. Então, o plano é entender esses 3 pontos e começar a colocar em prática. Parecia simples, mas não é tão simples. Precisa de tempo, precisa de atenção e precisa querer, né? A gente até conversou isso, né? A primeira pergunta que eu faço justamente para os gestores quando a gente fala de, putz, você quer melhorar? Sim, mas você quer mesmo? Você quer mudar? Eu vi uma postagem que você fez ontem. Exatamente ontem. Nos seus stories. Exatamente ontem. Muito legal aquilo que você fez. Porque justamente eu tive aquilo lá naquele dia, foi ontem. Eu entendi. E aí a gente tinha 4 pessoas na sala, e eu falei assim, beleza, a gente vai começar a fazer isso. E eu falei assim, mas vocês querem mudar? A empresa de vocês está pronta para mudar? Todo mundo se olhou assim, um silencinho, né, daqueles 5 segundos. O principal gestor. A gente quer, mas a gente não sabe se a gente consegue. Então, aí... Uma resposta sincera. É uma resposta sincera, né? A gente tem um papo bem reto. Às vezes eu trago isso de uma forma bem legal. Então, acho que esse é o ponto. Você colocou muito importante, né? É difícil, todo mundo é difícil mudar. Claro. A gente também é difícil. Putz, eu quero mudar meu modus operandi de como que eu faço isso. A gente tem dificuldade, o ser humano tem dificuldade. Então, mas é legal ter clareza disso. Né? Bloco 3. Tá bacana aqui, hein? Tá bacana. Nós vamos falar de cultura. A experiência começa dentro da equipe, sim ou não? Vamos entender aqui como é que... O que os colaboradores precisam viver internamente para conseguir entregar uma boa experiência para o cliente? Rapaz, imagina só se você quer que o seu colaborador entregue uma boa experiência, né? Que cuide do espaço, que pegue aquele paninho que caiu no chão, que chame, né? Que cuide disso também. Se lá na copa, na cozinha, né? Você entrega uma experiência horrível pro seu colaborador, né? Então, acho que começa daí, né? A gente tem
eu não entro, né, muito na parte de experiência do colaborador em si. colaborador, mas a gente toca nesse assunto em alguns momentos, porque aí vai envolver desde o processo justamente de cuidado, de trazer essa pessoa para dentro, né, o uniforme que você oferece para aquela pessoa, o cuidado que você tem com ela, atrasos, o ambiente que ela tá. Começa por aí, né, Junior? Se você não cuidar bem... Se você bate demais, se você assopra demais, o quanto você é permissível ou não é... acho que isso daí entra até na parte de gestão, né? Aí é muito individual de pessoa, líder e cada um, né? Um bom líder sabe identificar cada perfil de pessoas. Então, mas começa por aí, né? Quer tratar bem o cliente, você precisa começar a tratar bem o colaborador e envolvê-lo no processo. Envolvê-lo no processo. Eu gosto disso, porque tem muito dono que vem de cima para baixo com a resposta pronta. Né? Ontem mesmo eu estava dentro de um cliente e a gente tomou uma decisão de vamos trazer os gestores e vamos construir juntos a rotina de trabalho deles. Porque ele queria assim, você não tem uma rotina de um gerente pronta aí pra gente colocar aqui? Eu falei, cara, eu tenho. Mas assim, ao invés de eu colocar de cima para baixo, falar assim, ó, agora vai ser assim, você vai entrar a tal hora, você vai fazer tal coisa em tal horário. Eu falei, vamos trazê-los e vamos construir. Vamos rodar uma roda do aprendizado aqui com essa turma. Para quem não conhece, depois dá um Google aí, roda do aprendizado, metanoia, que vocês vão entender do que a gente está falando. Uma excelente ferramenta de gestão. Então, ao invés de vir de cima para baixo, eu propus, vamos trazê-los, vamos construir juntos, porque no final a gente vai sair com a rotina pronta, que foram eles que fizeram. O engajamento é muito maior, mas, enfim, eu sou a favor disso, eu sei que você também é, porque a gente vem da mesma escola, da mesma base. Né? Vini, como transformar um ambiente frio e técnico em um ambiente acolhedor e memorável? Boa. Um dos outros pontos que a gente fala sobre a experiência do cliente como metodologia, né? A gente traz o que a gente chama de características da empresa, né? E o mercado fitness tem muito isso. Então, você pode ter uma empresa que ela seja mais tecnicista, que nem você está utilizando. Okay. Então, o que você vai ter? Você vai ter professores mais técnicos. Você vai ter um professor que tem mestrado, um cara que tem pós-graduação, um cara que sabe... O fisiologista, por que não pode 90 graus, tem que ser 87 graus a flexão do joelho? Então, um cara tecnicista. É uma forma que você coloca no seu ambiente, mas também tem justamente outro perfil, um perfil mais acolhedor, de socialização, e por aí vai as diferentes características. Então, o primeiro ponto para o gestor é entender qual característica eu preciso ter do meu negócio. Então, eu converso com estúdios, principalmente, que querem ser extremamente tecnicistas. Não, eu quero ter os melhores professores aqui, o cara vai acompanhar a avaliação física, a bioimpedância, depois ele faz não sei o quê. Legal, é um processo e tem muito cliente que busca isso, também está tudo bem, né? Então, é entender esse ponto, mas tem outros que não. Não, eu quero uma equipe acolhedora. Então, vamos dar vários passos atrás. Quem que você tem que precisar contratar? Profissionais que sejam, né, focados nessas características aí. Que a tua marca tem, que você como gestor que você quer trazer no dia a dia. Né? A gente tem um grande desafio, né? Talvez o gestor esteja pensando, cara, eu não consigo nem contratar. Imagina que eu vou conseguir especializar essa pessoa. É tentar, né? Eu acho que se simplesmente a gente desencanar, acabou, né? Mas a gente tentar isso. Ou então a gente contrata uma pessoa e a gente começa a desenvolver essa pessoa para isso, né? Para ser um pouco mais tecnicista. Ou então para formá-la, vamos treiná-la e desenvolvê-la. Né? Aí entra no questionamento, né, dos gestores, né, que a gente ouve bastante. Mas eu vou treinar o cara e ele pode sair daqui 8 meses. Eu falei assim, mas é melhor você treinar ele sair em 8 meses do que você não treinar e ele ficar 2 anos aqui. E você ficar 8 meses sem. Isso, total. Ou então com 2 anos com uma pessoa que não é treinada. Que porcaria, você está entregando um atendimento mediano. Isso é muito ruim. Tenho escutado muito, mão de obra. Bom, em todos os mercados. Problema de mão de obra temos em todos os mercados. Mas problemas são passíveis de serem solucionados. É o que eu costumo dizer por aí. Então, assim, não existe problema sem solução. Não existe. Né? Qual é o papel do líder, do gestor, na cultura da experiência? Acho que 2 pontos que eu trago nisso daí, tá, Junior? Primeiro, o líder ele tem que ser o cara que vai levantar essa bandeira. Né? Se ele não tiver a fim de levantar essa bandeira, a gente vai ter bastante dificuldade porque a equipe não vai acompanhar isso daí. Né? Então, o cara tá falando da boca para fora, não vem do coração e aí fica muito difícil. E não tem problema ele não querer fazer isso, mas ele pode falar assim, eu quero ter na minha empresa uma melhor experiência do cliente, maior foco, mas eu não sou a pessoa. E o que ele tem que fazer?
tem que trazer alguma pessoa que justamente Delegar para tenha alguém isso. que tenha isso. Perfeito. E a gente vê inúmeros casos, tá, de empresas do fitness justamente que o próprio gestor não. Ele é muito mais diretivo, objetivo, Ok. ele é muito mais estratégico, ele não quer ter esse cuidado e contato com as pessoas e tudo mais. Não tem problema, mas ele vai ter ali um braço direito que vai estar com esse outro perfil, né? A gente precisa ter essa diferenciação de perfis aí para ter uma boa liderança. É correto afirmar que o gestor, o dono de academia, é aquele que tem que tomar a decisão sobre ter ou não ter a experiência do cliente bem trabalhada ou desenvolvida? Nunca ninguém me fez essa pergunta. Porque assim, qual que é o meu raciocínio a respeito disso? Ele pode não ter o perfil, enquanto eu, dono de academia, eu posso não ser aquele que vai ficar batendo o bumbo da experiência do cliente. Mas eu sou aquele que tem que tomar a decisão de falar assim, ó, na minha empresa, dentro da minha academia, dentro do meu espaço, nós teremos uma excelente entrega. O cliente vai entrar aqui e ele vai ser extremamente bem atendido. Eu não sou aquele que vou estar na linha de frente, mas eu decido que no meu negócio nós teremos, e aí eu vou contratar as melhores pessoas, eu vou trazer os melhores consultores para desenvolver isso, porque eu não sei por onde começar. Não estou lá com a barriga no balcão, mas decido de que haverá. Não, isso é fato, né? Porque senão você vai ter ali, talvez, um grupo de pessoas tentando, mas o gestor indo para outro, né? O proprietário indo para outro lugar. Apesar que eu já vi movimentos, e isso é curioso, tá? Porque eu dou aula também de formação, né, de coordenadores. Então, eu trago o tema da experiência do cliente para aquele professor que está buscando ser coordenador, ou aquele coordenador júnior. Né? E eu coloco muito uma frase que fala assim, se o seu líder, seu gestor, ele não comprou ainda a ideia, faça funcionar a experiência do cliente no seu departamento, ou então se você é líder de musculação do período da noite. Na sua micro-área de atuação. Perfeito. Faça acontecer lá. Porque as pessoas daqui a pouco vão falar assim, o que está acontecendo no período da noite? Está diferente lá. E aí, em algum momento, fala assim, opa, foi aquela pessoa que começou a mover algumas coisas justamente para melhorar a experiência do usuário. E aí, o que acontece? O que está dando certo, a gente vai cascateando, né, para outros ambientes. Hein? Show de bola. Quadro Mitos e Verdades. Prepara, segura a cadeira. Mitos e verdades. Mitos e verdades. Até me arrumar aqui. Cliente satisfeito é cliente fiel? Não. Garanto isso, né? Mito total. Satisfação, a gente fala que geralmente ela é transacional. Então, ele está satisfeito com um ponto, com outro ponto, senão demonstra sinal de engajamento. Existe até uma pesquisa da Gartner, né, que ele fala que 28% dos clientes que se dizem satisfeitos, eles podem sair ou voltar a fazer negócio com a mesma empresa. Tá. Então, mesmo o cara está satisfeito, mas não está engajado. Uau. Encantar é exagero. O básico já basta. Mito ou verdade? Rapaz, essa daí eu entrei outro dia numa discussão interna comigo mesmo, né? Porque quando a gente fala de experiência do cliente, a gente fala de encantamento, a gente fala de engajamento, de superar, sempre vem esses temas, né? Mas hoje em dia eu vejo muito que entregar o básico bem feito tem funcionado. Já tem A gente precisa primeiro dar esse passo. Eu concordo com você plenamente. A gente já falou um pouco disso, mas precisa de muito dinheiro para oferecer uma boa experiência? Nada. Somente contratar uma pessoa, né, que seja focada nisso, certamente vai te trazer bons resultados. Eu vou pedir licença para complementar um pouquinho do que você está dizendo, porque eu acho que além de ter as pessoas certas, e eu vou resgatar o processo de atendimento do professor de aula coletiva na porta da sala, em cima da bike e na saída da sala. Por mais que as pessoas eram as pessoas certas, eram o perfil certo, porque tinham sido escolhidas certas, existia um processo. E você via todo mundo fazendo da mesma maneira. E aquilo, de certa forma, ao olhar do cliente, era algo que sobressaía. Falava assim, nossa, todos eles fazem da mesma maneira. Isso, pelo menos para mim, quando eu olhava e eu escutava os clientes falando, era uma boa experiência. Era uma boa experiência para o cliente ver todos os professores de aula coletiva fazendo o mesmo processo. Perfeito. Eu acho que, além das pessoas, um bom processo também faz parte. Não sei como é que você vê isso. Não, eu vejo altamente. Tanto é que um dos meus trabalhos, justamente, é desenvolver melhores processos, justamente. Eu não busco... É importante a homogeneidade, né, de atendimento. Isso quando a gente fala de
uma academia que tem diversos professores, empresas que estão querendo crescer para 2, 3, 4 unidades, precisa ter isso daí, claro, porque Sem senão dúvida. a gente já passou por isso, você cresce absurdamente, ou então cresce descontrolado e depois dá muito mais trabalho de você vir costurando, né, Exato. as pontas. Quando a gente coloca nesse processo, não é em si o processo, mas é o que ele vai causar no cliente. É exatamente. Porque aí existe uma estratégia do que realmente é bom para o usuário lá, né? O aluno. Putz, a gente sabe que isso daqui é bom, cara, vou fazer todo mundo fazer. Exato. Pô, é legal. Né? Esse negócio que você deu exemplo na porta da sala. Quando você está indo visitar alguém, a pessoa não está lá na porta da casa dela te recebendo. Pô, que gostoso, tudo bem, vem cá com um sorriso no rosto, já se apresentando, chamando pelo nome. Não, isso na coisas. minha mente está gravado. A gente está falando de algo que aconteceu há 25 anos atrás e eu tenho assim, exatamente na minha mente isso gravado até hoje. E é incrível, né? Que a gente escuta a gestor e fala assim, mas eu não consigo, os professores não fazem. Nem tem. É verdade. Fidelização é responsabilidade do vendedor? Do vendedor? É. Rapaz, não. Com certeza não, é um mito, né? Fidelização quem é responsável é toda a equipe. Toda a equipe. Todos que estão lá. Todos. Eu gosto disso. Academia cheia. Academia cheia é sinal de cliente feliz? Academia cheia é um sinal que tem gente procurando bastante atividade física, muito bom isso para o cenário, para as pessoas, mas também pode ser uma academia cheia por falta de opção. Eu já vi diversas vezes. Academia minha cheia, sim. Não tinha nenhum concorrente Tá no lugar certo, não tem ninguém em volta. E aí vaga aquele ponto que tava uma CIA lá e vem alguma academia, seja qual cor que ela tiver, e aí ele começa... O cliente tava só sem opção, né? É verdade. Amigo, a gente vai agora para a pergunta final. É a pergunta que mais me constrange em fazer, mas eu adoro fazer ela porque eu gosto de ver a reação das pessoas. Quem é Júnior Brandão para você? Acho que primeiro que é um amigo, né? Então, a gente construiu uma carreira grande. É uma pessoa que eu admiro muito. Desde... A gente se encontrou em Biorritmo Interlagos, que ano? 2006? Né? Talvez, chutamos junto. É verdade, acho que é isso mesmo. Então, talvez 2006, eu tinha poucas interações, mas vi o cuidado que você colocava principalmente com as pessoas. Então, acho que esse era um ponto sempre para mim muito forte do Júnior Brandão e que se mantém hoje em dia num nível de relacionamento e cuidado e atenção com as pessoas, profissionalismo, fé. Admiro muito isso em você. Obrigado. Vontade. E que você... É muito louco isso, né? A gente trabalhou em grandes empresas e aí você acha que não tem mundo pra fora, né? Você fala, aquele mundo. Aquele mundo não existe, E a gente vê que tem um mundo gigantesco. E eu acho que seus olhos mais brilharam quando você saiu pro mundo do que lá. Muito, assim, muito mesmo. Então, para mim, esse é o Júnior Brandão, um grande amigo que sabe que pode confiar. Dou a chave da minha casa para ti. Poxa, obrigado. Se necessário. Obrigado de coração. Eu estou muito feliz da gente estar aqui, da gente poder dividir aquilo que a gente conhece, daquilo que a gente aprendeu, daquilo que a gente tem aprendido, daquilo que a gente tem praticado, daquilo que a gente tem ensinado para as pessoas, daquilo que hoje, mais do que um trabalho, ou daquilo que... Hoje nós somos empresários, a gente tem as nossas empresas, mas daquilo que se tornou uma missão de vida para nós, né? Você, dentro da tua área de atuação, da experiência do cliente. A gente atua no mesmo mercado, com as mesmas pessoas, mas você na experiência do cliente, eu mais em gestão, mas o quanto é recíproco e verdadeiro, né? O quanto o desejo que a gente tem de se ajudar, de dar as mãos, de trocar figurinha, de estar em cima, dividindo o mesmo palco. Essa semana a gente teve a oportunidade de dividir o mesmo palco, falando para o mesmo público. E o desejo de poder mudar esse mercado, de poder levar mais, acho que é assim, informação de qualidade, de alta qualidade para esse mercado, para esse gestor. Eu acho que eu me sinto muito honrado e privilegiado de poder dividir esse cenário com você. Eu que agradeço. Obrigado de coração. As portas estão abertas para você. Sempre. A chave da minha casa também é sua. As nossas famílias são amigas, isso que é muito bom. Obrigado de coração, Vini. Eu que agradeço. Parabéns aí pelo trabalho. Obrigado.
Obrigado por ter vindo. Turma, espero que você tenha gostado. Não esquece de se inscrever no nosso canal, não esquece de ativar o sininho. Se esse podcast, se esse conteúdo falou com você, se você aprendeu coisas boas aqui, compartilha. Não deixa de assistir todos os episódios dessa primeira temporada. A gente está gravando 12 episódios e logo mais tem muito mais coisa vindo por aí. Experiência do cliente é um tema fundamental para a tua academia. Então, assim, siga o Vini, chame pelo Vini, marque um café com o Vini, convide ele para ir na sua academia. E eu espero que você tenha crescido, eu espero que você verdadeiramente consiga implantar um pedacinho daquilo que a gente falou aqui. Então, fique com Deus, um beijo no seu coração e até mais. Se você tem uma academia que está tratando o cliente ainda como um número, esse episódio é para você. A gente está falando de experiência do cliente de maneira profissional na veia. Não deixe de assistir. Essa aqui é uma temporada de 12 episódios. Gestão de classe mundial no fitness você só encontra aqui, Brandão Cast.